A partir de agora, as notícias de Batatais e região. Os fatos mostrados como eles são. Prestação de serviço à comunidade. Está no ar. Jornal da Tarde. No comando de Evair Lima. Ok, nós estamos começando o nosso programa, o Jornal da Tarde. Hoje, sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Boa tarde, obrigado a você que está aí na nossa sintonia para saber o que nós vamos trazer. Um assunto importante hoje aqui é sobre a UPA da nossa cidade, né? Que você, claro, sempre precisa da UPA, né? E que sempre a gente é muito bem atendido lá, sem dúvida alguma. Estou aqui com o diretor técnico da UPA, o doutor Bruno Favaretto, e a gente vai falar de vários assuntos em relação. Doutor, primeiro, obrigado por ter vindo e vamos falar da UPA. Boa tarde. Boa tarde, Evair. Eu que agradeço o convite. Maravilha. E o doutor Bruno Favaretto está como diretor técnico da UPA já há quanto tempo e como é que estão os trabalhos, doutor? Evair, eu fui divulgado, né, no final de julho, assumi a UPA oficialmente a partir de agosto, onde a gente iniciou algumas alterações no fluxo interno da UPA. Basicamente, a gente mudou o protocolo de classificação de risco, de modo a adotar algumas técnicas internacionalmente reconhecidas para identificar casos potencialmente mais graves ou não, e direcionar esses casos para médicos com uma abordagem mais especializada. E a partir disso a gente dividiu alguns setores médicos da UPA em alta complexidade, média complexidade e baixa complexidade. Isso vem sendo feito nesse último mês. Hoje a gente termina, praticamente, estamos dia 29, quase terminando o mês de agosto, com algumas avaliações retrospectivas, novas proposições e correções. Maravilha. Doutor, qual que é o maior problema que vocês enfrentam no dia a dia, né? Porque lá não para, lá é seco e verde, lá é de dia, de noite, de madrugada. Sim. O que mais pega? Qual o problema que acontece sempre, né, doutor? Bem, é uma pergunta complexa, mas eu entenderia, pelo menos do ponto de vista da população, o problema que mais pega é o tempo de espera para os casos de baixa complexidade, né? Casos de baixa complexidade são pessoas que não têm alteração do sinal vital, a queixa principal apresentada é de baixo risco, né? A chance de evoluir mal é muito baixa e, naturalmente, por uma questão de logística e melhor atendimento, a gente prioriza o atendimento de pacientes com maior risco. Né? O paciente que está com uma dor no pé há um mês, né, ele tem muito menos risco à saúde que o paciente que iniciou uma dor no peito há uma hora, pode ser um infarto, uma suspeita de AVC e assim por diante. Aí existe uma miscelânea enorme de condições, de quadros clínicos que a gente classifica e ao atender esses pacientes com maior risco, a gente acaba, criando uma fila de espera para casos menos complexos, casos de menor risco. A princípio a gente está fazendo alguns ajustes que já foram propostos, mas tivemos alguns entraves e temos proposições para melhorar esse tempo de espera. Basicamente, o entrave que acontece nisso é uma corresponsabilização entre o secretário de saúde e uma empresa terceirizada que escolhe esses médicos. Então, a rotatividade médica é alta, a adequabilidade, o ajuste desse médico com o sistema, com o fluxo é muito alta e, infelizmente, acaba comprometendo um pouco o tempo de espera para esses pacientes de baixa complexidade. Eu acho que é o principal tendão de Aquiles nosso no momento. Porque, às vezes, tem pessoas que não entendem, isso aí. Exatamente. O paciente, ele é o leigo, na parte da saúde, ele não tem a obrigação de entender o caso dele, senão ele nem precisaria estar lá se ele pudesse manejar isso, mas é importante essa educação de saúde, ele compreender que quando ele entra numa classificação de baixo risco, uma ficha azul, uma ficha verde, ele
tem condições de esperar, né, sem risco à vida, diferente das outras classificações, amarelo, laranja, vermelho. Né? Inclusive são classificações azul e verde que podem ser até melhor resolvidas no postinho de saúde, na atenção básica, e mesmo assim a gente vai acolher esse paciente, vai atender da forma que for mais cabível, mais pertinente dentro de uma unidade de pronto atendimento. E basicamente, tudo quanto é problema, né, é a UPA. Tem que ir na UPA primeiro, é isso? Não, na verdade não. Na verdade não, vai. O que a gente espera, inclusive é o que é preconizado na própria legislação do SUS, é que a porta de entrada seja o postinho de saúde. Tá. É no postinho de saúde que o paciente se apresenta com o médico, tem tempo para isso, tem condições e possibilidade de fazer exames diversos para entender qual que é a situação de saúde dele e prevenir agravos. A UPA, por outro lado, também serve como porta de entrada, mas a UPA ela é limitada. Né? Isso não é nada específico da minha gestão, isso é legislação. O objetivo da UPA é estabilizar esse paciente, tirar ele daquele sofrimento agudo, daquele sofrimento que começou agora e está colocando ele em risco, e depois encaminhar seja para o hospital, na Santa Casa, aqui em Batatais, ou no hospital em Ribeirão Preto, enfim, ou mesmo encaminhá-lo para a atenção básica, onde ele vai ter continuidade nos cuidados da forma mais apropriada. Vocês têm problemas de falta de funcionários? Devaí, falta de funcionário, a gente felizmente nunca ficou com essa falta vigente, né? Mas a gente acaba tendo alguns problemas porque são seres humanos que ficam doentes, a gente tem muita exposição, né? Então apresenta um atestado, tem um problema familiar, precisa repor de última hora, e isso acaba tendo, né, um certo desconforto na hora de reorganizar a escala, da agilidade de sincronizar as etapas. Mas temos muitos funcionários concursados, que a gente já tem mais um controle sobre isso. O controle sobre os médicos já acaba dependendo mais da empresa terceirizada. Então sai um pouco da nossa jurisdição, né, do nosso controle. Como é que é o trabalho ou o relacionamento do dia a dia da UPA com a Secretaria de Saúde, no caso a Bruna? Olha, eu tenho o apoio incondicional da Bruna, não posso reclamar de nada disso. Ela me colocou num cargo de confiança e a nossa relação reflete muito essa palavra, confiança. Eu tenho total confiança nela, ela tem total confiança em mim, e eu acho que isso tem caminhado muito bem. E a gente sabe também, né, doutor, que vem reclamação, e isso me falava também, que a rede social ajuda, prejudica? Como é que é o trabalho em relação à rede social? Devaí, a rede social ela é uma manifestação democrática, né? A pessoa tem um espaço para ela se manifestar. Em termos administrativos, não ajuda, no fim eu acho que acaba mais atrapalhando. Sim. Por quê? Quando o paciente ele se manifesta na rede social, ele geralmente está mais emotivo, ele geralmente não está munido das informações necessárias para que a gente possa apurar adequadamente o caso. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente chegou até mim um conhecido, era paciente meu, ele fez algumas queixas que já tinham sido iniciadas na rede social. Eu não tenho muito contato com rede social, né? Então essa queixa a princípio se iniciou na rede social, não tive acesso e depois eu fui ter acesso, não ia me ajudar muito, porque eu não sabia o nome do paciente, não sabia o quadro, quando foi atendido, por quem foi atendido. Esse paciente veio até mim e conversou sobre a situação, que acometia o familiar dele, deu algumas sugestões, né? Eu expliquei o porquê da forma que está sendo feita, apurei o caso, encontrei os problemas, já estou procurando soluções, né? Inclusive considerei com carinho algumas sugestões dele, estou entrando em contato com instâncias superiores para tentar achar meios legais, meios éticos de acomodar aquelas críticas. Só que o que é muito importante? Quando o paciente usa a rede social, eu não tenho um meio formal de poder providenciar isso, de poder de fato procurar a informação onde está.
Se eu tenho um problema com um funcionário, é complicado chegar para esse funcionário e falar: "Ó, eu vi na rede social que você fez isso." Exatamente. Eu não tenho respaldo nenhum, né? Eu tenho que respeitar a palavra desse funcionário. Se eu tenho um meio formal, eu consigo investigar em um prontuário, né? Tenho respaldo para conversar com outras partes, então é muito mais eficaz. Inclusive, estamos no processo de instalar uma ouvidoria interna, né? A gente está avaliando essa possibilidade até para ter um canal mais fácil da população acessar e fazer críticas, contendo as informações que podem de fato nos ajudar a melhorar. Doutor, às vezes a gente tem as doenças, né, de época, né, como nós temos a dengue, de repente a gripe, né, enfim, outras aí como a própria que nós tivemos, né, e eu gostaria de saber o que está pegando hoje mais. É a dengue, é a gripe? O que você recebe mais lá na rua? Atualmente a gente está eu não diria um surto, porque não é a palavra técnica, né? Mas a gente está com mais quadros de diarreia, infecções de via aérea superior, resfriado, né? Não estamos atualmente com nenhum quadro gripal importante, como uma influenza, um Covid. Sempre tem um caso ou outro, mas nada significativo. Tanto é que nós temos um fluxo aproximado de 360 pessoas por dia passando pela UPA, das quais 70% são casos de baixa complexidade, que é uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor no pé, uma crise de ansiedade. São coisas menos graves no sentido de risco à vida, risco à morte. Esse número, ele às vezes aumenta muito ou não? Aumenta, mas não muito, vai. Naturalmente, nas segundas-feiras a gente tem um volume maior, né? Coincidentemente associado a uma maior procura por atestados, e acaba sobrecarregando mais a unidade, né? Tanto é que temos até um médico adicional na segunda-feira para dar um suporte nesse sentido. Mas algumas situações, especialmente na época da dengue, como você acabou de falar, nas épocas de queimadas, né, que a gente está se aproximando agora, costuma ter uma procura maior. Maravilha. Bom, nós vamos fazer um intervalinho aqui, depois a gente volta com o Dr. Bruno Favaretto, diretor técnico da UPA, e depois a gente vai falar de mais assuntos, inclusive, né, da Covid, dentre outros, né, que eu gostaria de saber também. Eu não posso esquecer de perguntar sobre o escorpião, né? Daqui a pouco nós vamos voltar para continuar nesse bate-papo aqui com o Dr. Bruno Favaretto, ele que é diretor técnico da UPA de Batatais. Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. É Real Supermercados. Dr. Bruno Favaretto, diretor técnico da UPA, depois a gente vai falar de mais assuntos, inclusive, né, a Covid, dentre outros, né, que eu gostaria de saber também. A gente já volta aqui na nossa programação sempre. Se por acaso, né, um escorpião venha picar ou meu filho, ou meu avô, minha avó, 9, vai lá, fale com o Marquinhos, que ele vai te dar aí a melhor interação. A gente... Ok.
Concigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310, bairro Jardim Canadá, Batatais. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 9 92 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro. A gente já volta aqui na nossa programação, sempre em nome da .com/9, a melhor internet de Batatais e de toda a nossa imensa região. .com/9. Vai lá, fale com o Marquinhos, que ele vai te dar aí a melhor internet. É muito fácil você adquirir o plano da .com/9. Dr. Bruno Favoreto, diretor da técnico da UPA de Batatais. Eu vou fazer essa pergunta agora, porque senão depois eu posso até esquecer. Porque a gente sempre, no nosso dia a dia, doutor, as pessoas perguntam, gente, se por acaso, né, um escorpião venha picar ou meu filho, ou meu avô, minha avó, qual é, eu não sei, se eu levo direto para o hospital, se eu levo direto para a UPA, o que tem que fazer, doutor? Direto para a UPA. Direto para a UPA. Direto para a UPA. Inclusive a UPA Batatais ela é uma referência regional do Vale das Cachoeiras para acidentes escorpiônicos. Nós portamos o soro escorpiônico, temos todo um protocolo totalmente alinhado com a Diretoria Regional de Saúde, que fica em Ribeirão Preto. Então, a gente sabe avaliar quais são as condições clínicas que sugerem gravidade, não sugerem gravidade, quando precisa ficar em observação, quando precisa tomar o soro, quando precisa encaminhar para Ribeirão Preto. Na Santa Casa, até onde está no meu conhecimento, a Santa Casa não retém esse soro escorpiônico, até mesmo porque a UPA centraliza esse tipo de cuidado. Então, tomou a picada, existe um tempo aí, mas é evidente que tem que ser rápido, mas não pode demorar tanto, né, doutor, para ir procurar. Geralmente os problemas começam dentro de 6 horas, geralmente. Né? O ser humano é muito diverso, mas o ideal é que assim que tomou a picada, comparecer à UPA, né, de preferência, tendo a confirmação que foi um escorpião ou foi outro animal peçonhento. Beleza. E a picada de cobras? Também do mesmo jeito? Não. A picada de cobras, por nós temos uma baixa procura, né? Felizmente existem relativamente menos acidentes no local, a gente tem um encaminhamento para um centro especializado em Ribeirão Preto. Também tem que tomar o soro? Também tem que tomar o soro, dependendo do tipo de cobra que foi, né? Tá. Bom, doutor, e a Covid, como é que está? Felizmente, a Covid avançou, né? Ela está presente entre nós, ela ainda acomete alguns pacientes, dificilmente evolui de forma grave, acontece principalmente naqueles que não foram vacinados. Né? Mas ela ainda é presente, se tornou uma doença no nosso cotidiano, mas felizmente não tem grandes repercussões. Vou fazer uma pergunta, mas uma pergunta de rua, né?
Nós temos tido, doutor, e eu não sei se o senhor concorda, no aumento, né, de mortes do coração, AVC, e às vezes as pessoas falam, olha, eu tenho certeza que foi a vacina da Covid. Qual é o pensamento do senhor em relação a isso, doutor? Devair, eu prefiro transferir a minha resposta para o que existe respaldo científico. Não existe nenhuma evidência de que vacina de Covid aumenta morte por causas cardiovasculares, sem infarto, nada disso, né? Houve uma época que isso foi questionado, houve uma época que se percebeu que alguns tipos de vacina, um específico, né, não, ele era relacionado a um problema cardíaco que não tem a ver com infarto, tá? Mas, sendo objetivo na resposta, não, isso não confere. Qual é a diferença entre a parada cardíaca fulminante e o infarto, doutor? É a mesma coisa, segundo os nomes? O infarto a gente usa muito para o problema no coração, né? Mas na verdade o infarto é um termo técnico que representa quando falta oxigênio no tecido. Se faltar oxigênio na minha mão, eu estou infartando esse tecido da minha mão. Então esse infarto pode acontecer no nosso coração. Ele tem algumas vias que recebem esse sangue. Quando entope uma das vias, para de chegar sangue numa área, essa já é um infarto. Não necessariamente esse infarto vai comprometer o coração de forma total, a ponto de levar a uma parada. A parada, né, diferente do infarto, representa a parada total do funcionamento do coração. E por que tem gente que tem sequelas maiores e menores, ou às vezes nem tem sequela, doutor? E por quê? Eu vou usar um exemplo que é mais didático. Imagina uma cidade que você tem várias formas de você chegar no mesmo local. Vou usar aqui Batatais. Se a gente pegar uma avenida maior, né, 9 de julho, bloquear ela, você concorda que o fluxo vai ser muito mais comprometido do que se a gente pegar uma rua paralela? Sim. A mesma coisa acontece com o coração. Então, se a artéria que foi entupida é uma artéria menor, a zona de infarto, a zona do coração que vai morrer é muito menor, as consequências são muito menores. Se você entope uma artéria maior, você tem um comprometimento maior, consequentemente pode até levar uma parada. Beleza. O que é o cateterismo e a angioplastia? Que eu fiz o cateterismo, aí depois fiz o procedimento, que aí já passa a chamar angioplastia, é isso? Então, o cateterismo consiste na introdução de um catéter, né, que é um fiozinho dentro da artéria, para a gente verificar o que está acontecendo lá. E geralmente, uma vez que você já está na região, né, você pode fazer uma plástica desse vaso, que é a angioplastia. Pode consistir em você desobstruir, colocar um stent, que é uma linha de água, né, substituir aquela artéria por uma outra, e assim por diante. Exatamente, né? Tem as pessoas. Ainda bem, né, que hoje a tecnologia está muito boa, né? Principalmente na área do coração, cardíaca, né, doutor? E eu acho que merece destaque, inclusive, a parte do cérebro. Né? Batatais é uma referência não só estadual, como nacional para AVC. Aqui em Batatais, a secretaria, isso foi antes de eu mesmo assumir a UPA, a secretaria já tinha iniciado uma parceria com a Santa Casa e com o Centro de Neurologistas, tanto locais quanto em Ribeirão Preto, para controle o mais imediato possível de AVC. Então, qualquer suspeita confirmada de AVC para um profissional qualificado, a gente insere ele no programa, manda imediatamente a Santa Casa para fazer a tomografia, e ao mesmo tempo os neurologistas locais de Ribeirão Preto estão acompanhando tudo. Se a gente detecta que existe um AVC em curso, se está acontecendo um AVC e precisa tomar medicação para abrir aquele vaso e não infartar o cérebro, né, que é o que a gente conhece de AVC isquêmico, já é feito logo no local, né, dentro de poucas horas, se não poucos minutos. Beleza, e a gente tem sorte aqui também de estar próximo a Ribeirão, né, doutor? Isso é um grande centro, né? Sim. De atendimento que, né, de repente não deu para cá, já encaminha para Ribeirão. Mas eu arrisco dizer, Evair, que
graças a aqui ser uma cidade pequena e ser fácil você chegar da UPA na Santa Casa, às vezes esse suporte ao ABC funciona até melhor do que dentro de Ribeirão Preto. É óbvio. Sim, porque onde que acontece, quais são os pontos principais? É a suspeita do AVC, confirmação com a tomografia e a realização do trombolítico, que é uma medicação para abrir aquele vaso. Entendeu? Você concorda comigo que quanto mais rápido você fizer isso, mais fácil é você ter um sucesso? Exatamente. Então aqui, por ser uma cidade pequena, e a gente tem um acompanhamento qualificado em todas as etapas, a gente consegue chegar na etapa final muito mais rápido do que em uma grande São Paulo, do que em uma Ribeirão Preto. Maravilha. Vamos mudar de assunto um pouquinho, não dá tempo de falar de tudo, né? Sobre os cânceres, né? Câncer de mama, né? No caso das mulheres, né? O câncer da próstata, nós os homens, enfim, aqui dá uma assistência boa também nesse setor, né, doutor? Sim. A assistência nunca é demais, né, Valdir? Mas Batatais, no que diz respeito a câncer, também tem uma apresentação muito reconhecida regionalmente. A gente tem o Centro Oncológico de Batatais, fica atrás da Santa Casa, tem uma conexão diretamente com a atenção primária de saúde, né? Com o hospital e assim por diante. Raramente a gente encaminha um paciente da UPA para o Centro Oncológico, que é o COB. Eis a importância de você ter a atenção primária fortalecida, né? Toda vez que a gente está na UPA, a gente tem a suspeita de um câncer, o caminho encaminha para a atenção básica e da atenção básica para o Centro Oncológico. E lá eles já vão fazer todos os exames adequados que a gente nem tem na UPA, por exemplo. Exatamente. Já virou tradição. De segunda a quarta tem feirão de hortifruti Real Supermercados. Tudo sempre fresquinho, do jeito que você, nosso cliente, merece. Sem contar o atendimento que tem sempre um sorriso no rosto. Então aproveite o feirão de hortifruti Real Supermercados. De segunda a quarta, com preços ainda mais especiais. Você leva qualidade para a mesa de sua família e economiza. É Real Supermercados. Com Cigás, a chama que faz sua vida melhor. O melhor atendimento com rapidez e segurança. O serviço prestado pelo Danilo e funcionários é de primeira qualidade. Deixe esses números anotados aí. 16 9 91 77 27 72 e 16 3662 0519. O gás é estocado com muita segurança e o transporte com muito cuidado. Rua José Basílio Zanetti, 310, bairro Jardim Canadá,
Batata. Você ainda não conhece o Nori Bela Vista? Então venha conhecer um supermercado planejado para oferecer uma experiência de compra diferenciada para você e sua família. Com setores reformulados e corredores amplos, a nossa nova loja conta com um novo açougue, padaria, confeitaria, rotisseria e uma adega moderna com grandes variedades de rótulos exclusivos para você. E claro, a Nori Farma também ganhou um novo espaço para proporcionar ainda mais conforto na compra dos seus medicamentos. E não deixe de tomar um chopp geladinho e conhecer o cardápio delicioso da nova lanchonete Nori. Supermercados Nori. Venha se deliciar com o melhor da comida mineira de Batatais. Aqui você encontra uma diversidade de pratos e uma variedade de saladas fresquinhas. Nosso self-service funciona de segunda a sábado, das 11 às 14h30 e o Marmitex está disponível das 9h30 às 14h30. Venha para o Restaurante Mineiro, visite-nos na Travessa Tapajós, 224, Jardim Bela Vista, Batatais, São Paulo. Fale conosco pelo WhatsApp 16 992 35 85 54. Pensou naquela comida? Vem pro Restaurante Mineiro.